Olá, sou Otávio Pedersoli e, junto com Marcelo Orsini, estamos estudando a obra O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos analisando todas as perguntas e as respostas que o benfeitor Emmanuel nos deu. Já estamos na terceira e última parte do livro, questões sobre religião. Hoje vamos estudar o tema Velho Testamento, mais especificamente o subtema Lei. Eu vou começar perguntando ao Marcelo, a partir da questão 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Muito bem, Otávio. Queridos irmãos e irmãs, o Otávio disse que ia perguntar ao Marcelo, mas quem responde aqui é o Emmanuel, né? E ele diz assim: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então nós temos que entender, primeiramente, que esta fase da revelação divina que veio por intermédio de Moisés, da sua mediunidade, das leis que ele implantou com seus auxiliares, provavelmente, é uma fase em que ficou transmitida para a humanidade as primeiras noções de direito e de justiça. Então essa é a etapa que nós chamamos da primeira revelação. Naturalmente, não poderia ser de outra forma, as seitas religiosas fariam adulterações da interpretação pura, da ideia essencial, do núcleo legítimo do que foi transmitido através dos mensageiros de Deus para o médium Moisés. Então, dessa forma, sempre há interpretações para atender conveniências particulares. Nós mesmos, na humanidade, fazemos isso no campo individual. Muitas vezes, nós interpretamos da forma como nós achamos que é melhor para nós uma mesma ideia, algo que a gente encontra escrito ou algo que a gente ouve. Então não poderia deixar de ser diferente nessa situação. Mas como o Emmanuel bem explicou, a ideia principal ela sempre volta a surgir na sua pureza primitiva. Mas nós podemos, apenas a título de exemplo, citar 2 mandamentos nos quais nós vemos a adulteração. Por exemplo, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Se nós formos buscar a nossa interpretação espírita para este mandamento, para esta orientação divina, é como se dissesse: vamos reservar um período da nossa vida para as coisas santas. Vamos nos lembrar da nossa espiritualização, do divino, incluir isso na equação da nossa vida. Mas há seitas que, interpretando ao pé da letra, entenderam, assim como entendem até hoje, que é proibido trabalhar no sábado. Motivo até pelo qual Jesus, mais tarde, haveria de dizer: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Também, no primeiro mandamento, quando se pede que adoremos apenas a Deus, o Deus único, e não temos deuses estrangeiros, lá está dito também
não fareis imagem esculpida. E nós sabemos que muitas religiões usam imagens esculpidas, imagens feitas de louça, de metal, seja lá do que for, como objeto de adoração, sendo que o mandamento mosaico determina, né, que não deveria ser feito, justamente para evitar a idolatria. Então, julgamos que esta é a intenção de Emmanuel ao nos esclarecer a respeito dessa interferência das religiões, né, das seitas, nesses primeiros mandamentos, né, que vieram do plano superior para nós, as primeiras instruções. Vamos prosseguir então, Otávio, a questão 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Emmanuel responde o seguinte: estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Então, aqui nessa primeira parte, Emmanuel deixa claro que Moisés foi um grande médium, apesar ainda de um espírito com suas imperfeições, alguns erros cometidos, ele não era um espírito puro, mas ele trazia faculdades mediúnicas muito acima da média. Aqui nos tempos atuais, a gente também teve contato com grandes médiuns. Vamos citar um, acima de todas as dúvidas, Francisco Cândido Xavier, com muitas e as melhores faculdades mediúnicas. Imagina Moisés, que estava aqui encarnado, recebendo a primeira revelação. Então, Emmanuel deixa claro que ele tinha as mais elevadas faculdades mediúnicas. Mas aí ele continua: é inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Então, Emmanuel põe os pingos nos is aqui. Uma coisa é ser um médium com elevadas capacidades mediúnicas, mas daí a ouvir diretamente o Espírito de Deus vai uma distância relevante, porque só espíritos puros, como Jesus nos disse, eu e o Pai somos um. Só espíritos da primeira ordem estão ali em contato, em condições de ter contato direto com o Criador. E aí ele finaliza: estais, porém, habilitados a compreender, agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Aqui Emmanuel nos traz uma revelação muito interessante, que Jesus designou emissários, e estes emissários de Jesus, espírito puro, comandante, presidente, governador do planeta Terra, Jesus nomeou seus emissários, e estes que ditaram para Moisés a base da lei, ou a base, né, dos 10 mandamentos, que nós conhecemos como a primeira revelação, conforme Kardec vai estudar no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Emmanuel também deixa claro, para a nossa tranquilidade, para a nossa calma, que Jesus, ontem e hoje, continua comandando todos os assuntos de evolução material e espiritual do planeta Terra. Então, mesmo num mundo tão confuso como os dos dias atuais, podemos controlar a nossa ansiedade sabendo que Jesus comanda todos esses processos através dos seus emissários.
Seguindo na questão 270, Marcelo, foi perguntado para Emmanuel, apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Vejamos o que entendeu Emmanuel. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Vemos assim, portanto, que Moisés era um homem de temperamento enérgico. Ele foi colocado numa situação em que ele precisava tomar decisões na liderança de um povo que tinha ideias rudimentares, hábitos rudimentares, estavam oriundos de uma escravidão penosa. Mas Emmanuel refere-se a ele como missionário hebreu porque houve certamente um planejamento reencarnatório para as tarefas de Moisés na carne. Portanto, ele veio em missão, e a sua missão foi a que nós conhecemos: libertar o povo hebreu, ajudar na primeira legislação para que houvesse ordem no convívio de pessoas que não tinham, vamos dizer assim, um pastor como Jesus, não é? E Jesus mais tarde veio dizer: um só rebanho, um só pastor. Então, para haver a unificação de ideias, de pensamentos, para que as pessoas acolhessem e aceitassem aquilo como certo e fossem todos obedientes àquela direção, era muito difícil. Moisés teve de criar uma legislação, digamos assim, que muitas vezes punia penosamente as pessoas, até com a morte, como nós sabemos. Mas a mensagem da primeira revelação, como Emmanuel disse, ela foi sublime, porque o seu princípio, a sua ideia, o ideal dessa primeira revelação, das primeiras instruções para essa população que tinha pelo menos esse alinhamento do entendimento do Deus único, porque isso não teria como ser feito numa civilização pagã, em que haviam vários deuses e cada um apelava para um deus num determinado sentido, pedindo coisas pessoais, egoístas, materiais, sensuais, gastronômicas. Então, a ideia não era essa, né? A ideia sempre visou a evolução do homem para Deus. Então diz aqui o Emmanuel, né, que com tantas expressões diversas, essa heterogeneidade desse povo da época de Moisés, ele não daria conta de compreender exatamente quais eram as suas obrigações. Ele não haveria de ter certeza da sua missão. Ele simplesmente cumpriu, foi seguindo, né, o seu instinto, aquilo que ele provavelmente recordava intuitivamente do que foi combinado com ele no campo espiritual, e assim ele auxiliou grandemente a mover a humanidade de um patamar para outro, de uma forma que até hoje nós temos herança disso, heranças positivas dessa fase mosaica. Na questão 271, Otávio, perguntaram para Emmanuel: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Vamos ver o que o benfeitor vai nos esclarecer aqui. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Então, aqui, Emmanuel destaca, né, que Moisés, como médium, como profeta, trouxe, sim, uma parte da lei divina, não toda ela.
E aí ele vai detalhar isso. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, naquele tempo, há milênios, Moisés trouxe o que podia ser dito, apropriado para aquele momento. A natureza não dá saltos, os espíritos esclarecem. Então, a verdade é como a luz. Muita luz, numa intensidade maior do que a nossa capacidade, ao invés de nos iluminar, vai nos cegar. Então, Moisés trouxe uma parte da lei divina que, naquele momento, a humanidade poderia suportar. Até agora, continua Emmanuel, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, como o Marcelo já explicou. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Segunda revelação, ou segunda parte da revelação. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, temos 3 etapas, 3 fases da revelação de Deus para a humanidade terrestre. Moisés com a mensagem da justiça, Jesus com a mensagem do amor e a doutrina espírita restaurando o evangelho do Cristo, trazendo a verdade. Mas agora Emmanuel vai continuar e aprofundar isso, dizendo o seguinte: no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, muito embora Jesus tenha vindo pessoalmente trazer a segunda parte da revelação divina, com seu evangelho de amor, na verdade, ele embasa toda a revelação. Enquanto o presidente do planeta, para usar apenas uma simbologia, ele programou a vinda de Moisés, ele prometeu a vinda do Consolador. Então, toda a revelação divina está pautada no Cristo. É isso que Emmanuel vai agora finalizar explicando. É que, com amor, a lei manifestou-se na Terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade, Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante, Que às vezes a gente pode ficar em dúvida, o que é mais importante, a justiça ou o amor, Claro que os 3 são importantes porque são as 3 faces, os 3 pilares da revelação de Deus, que é a justiça, que é amor e que é verdade. Mas aqui Emmanuel deixa claro que, digamos assim, a rocha é o amor, que na verdade tanto a justiça quanto a verdade são instrumentos de Deus para o cumprimento da sua lei de amor. E aí ele finaliza: a justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Então, muito cuidado, ao aplicar a justiça, ao defender a verdade, porque se isso está sendo testemunhado sem amor, estamos nos distanciando da lei divina, Tem gente que é aí um defensor, o advogado da justiça e da verdade, mas como é que nós estamos fazendo isso? Estamos respaldados no amor? Porque a lei de Deus é justiça e é verdade, mas ela está sustentada na lei de amor.
Então, é uma advertência aqui, e Emmanuel nos explicou isso com muita didática, né, nessa resposta. E a próxima pergunta, Marcelo, 272, continua, né, esse raciocínio quando é perguntado o seguinte: qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Diz Emmanuel que a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Uma realidade difícil para nós esta, não? Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão para Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Então, Moisés usou muito esta legislação do olho por olho, dente por dente, na parte do código mosaico feito por ele próprio, em que a pessoa teria direito a retaliar de acordo com o que ela havia sofrido de violência, de crime, ela teria direito a fazer a mesma coisa. E essa ideia permaneceu no sentido de que aquilo que nós fizermos de errado, de ruim, de erro, nós receberemos exatamente no mesmo nível, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo impacto desse crime cometido de volta para nós. Acontece que Emmanuel esclarece que essa lei, olho por olho, dente por dente, ela só prevalece naqueles espíritos que ainda não edificaram em si o santuário do amor, que não aprenderam a perdoar, que não têm compaixão, não têm misericórdia. É como se fôssemos robôs. Se nós recebemos uma maldade, nós temos direito de fazer de volta o mesmo nível de maldade. Mas, diz aqui Emmanuel, que esses espíritos que têm ainda presos milênios de atitudes dessa forma, eles ainda não cogitaram de aceitar o evangelho para si, as novas regras de Jesus, que são as regras que vêm apresentar o amor como uma parte importante da equação. Então, Emmanuel lembra aqui o que foi registrado por Pedro numa de suas epístolas: o amor cobre a multidão dos pecados. Ocorre que o Espiritismo trouxe uma ideia diferente dessa do olho por olho, dente por dente, mostrando para nós que nós podemos redimir dos nossos erros e atenuar as reparações a que ficamos sujeitos no determinismo da ação da lei de causa e efeito. Então, se nós cometemos um equívoco contra alguém, se nós violamos a lei de Deus contra o nosso semelhante, mas no segmento das nossas vidas, seja no campo material ou espiritual, nós nos arrependemos e, além, passamos a adotar atitudes e pensamentos
diferentes daqueles que nos fizeram cometer o equívoco. Então, aos poucos, nós vamos, na prática do bem em favor do semelhante, nós vamos atenuando a reparação que nós ficamos em débito para com a lei de Deus. Aí o olho por olho, dente por dente, ele deixa de existir com esse nível de equivalência do toma lá, dá cá, com a introdução das ideias espíritas na interpretação do campo evolutivo do homem, quando ele se liga nas questões do amor, do perdão, da tolerância, ou seja, a modificação da nossa forma de agir e pensar, ela vai atenuar aquilo que a gente ficou em débito perante a lei. Por isso nunca é tarde para a gente se transformar. Por isso nós jamais devemos pensar, eu fiz assim, eu cometi aquele erro, eu feri o meu filho, a minha esposa, o meu vizinho, eu roubei, eu furtei, sei lá, qualquer coisa que a gente tenha feito. Nós vamos ter que reparar isso, mas haverá atenuantes de acordo com as nossas novas posturas, dentro desse entendimento de que o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos lá, Otávio, 273. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Abre aspas. Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus? Fecha aspas. Segundo alguns textos. Ou, abre aspas, não tomar o seu santo nome em vão. Fecha aspas. Conforme o ensinamento da Igreja Católica Romana? A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Então, vamos com calma aqui analisar os pontos principais, sem nenhuma intenção de ferir corações que abraçam outras frentes religiosas a quem devemos respeito. Mas o espírito de Emmanuel tem autoridade moral, né, e histórica para falar, até porque vivenciou aqui entre nós experiências na carne no campo do sacerdócio. Então, ele está aqui nos advertindo que devemos tomar cuidado com textos e interpretações, porque as instituições humanas, todas elas, inclusive as espíritas, são falíveis. Não podemos confundir doutrina espírita com movimento espírita. Então, muito cuidado, né, em aceitar certas coisas como verdades, sem passar pelo crivo da razão, sem buscar a fonte, sem averiguar se não houve distorção, subversão. Nós espíritas, na nossa seara, no nosso arraial, também temos que fazer isso. Não é porque é uma mensagem mediúnica que nós vamos tomar como verdade. Então, aqui ele está deixando claro que existem subversão e adulteração em textos, e não só em textos, como em interpretações. Aliás, é por isso que Jesus nos enviou a doutrina espírita, a terceira revelação, porque se antes, na segunda revelação, ele tinha que usar metáfora, parábolas, ainda simbolismos, porque era apropriado, né? Ele estava falando para pescadores, para donas de casa, para analfabetos, e por aí vai. 2 milênios após, a ciência, a filosofia humanas já tinham caminhado razoavelmente, então a doutrina espírita veio reconciliar religião, ciência, filosofia. Mas o alerta de Emmanuel prevalece. Então,
ele diz aqui, com todas as letras, que as instituições humanas, religiosas aqui no particular, muitas vezes adequam, né, adaptam, é o famoso jeitinho brasileiro, né, para atingir interesses mundanos, interesses materiais, de poder, de domínio, que não são, obviamente, os interesses do Cristo. E aí as interpretações também, né, muitas vezes são esses instrumentos de manipulação. Então, quando o Evangelho diz, né, se a tua mão te leva a pecar, né, a injustiça, corta fora. Ora, será que alguém vai chegar na loucura de interpretar isso literalmente e sair por aí cortando a mão? Não faz sentido. Então, em século XXI, já podemos entender e usando, né, toda a revelação que a doutrina espírita nos traz, separar o joio do trigo, né? Aonde é lei divina e aonde é lei humana. Aonde é o interesse pautado no amor, o interesse evolutivo, e aonde são os desejos mundanos, né? Emmanuel está nos dando aqui ferramentas para isso. E a última questão deste nosso capítulo também vai ilustrar isso de certo modo, Marcelo, porque foi perguntado o seguinte, na questão 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Vamos ver o que disse o nosso autor espiritual, nosso benfeitor Emmanuel. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Muito bem, essa questão mergulha, adentra o campo da mediunidade, que é o intercâmbio entre os planos material e espiritual, entre os seres que estão como nós vivendo o mundo material, espíritos encarnados e espíritos que já desencarnaram e que estão habitando o mundo dos espíritos. Acontece que as muitas filosofias religiosas não aceitam, muitas vezes, que o espírito humano, seja homem, mulher ou criança, esteja no campo espiritual em liberdade de expressão, podendo falar, ouvir, prosseguindo na sua vida, só que nesse novo campo de expressão, nessa nova dimensão. Então muitos entendem que os espíritos vão ficar dormindo até uma eternidade aí, quando todos serão despertados. Outros entendem que os espíritos são direcionados para certos ambientes que são estagnados, como céu, inferno, purgatório. Então nós respeitamos, como disse o Otávio, aqueles que pensam assim. É o direito deles, é a forma como aprenderam, como as suas religiões ensinaram, aceitaram, então está tudo certo. Mas para nós espíritas, a revelação trazida pelos espíritos superiores é diferente. E Emmanuel cita aqui que injustamente isso é campo de discussões muito contundentes por adversários da nova doutrina, da doutrina espírita, aqueles que pretendem difamá-la, que não querem aceitar esta realidade. Então, muitas vezes nós temos aí doutrinas que apregoam que existe um campo além da matéria, são os espiritualistas,
existe vida após a matéria, mas não aceitam que haja liberdade de expressão, como nós estamos dizendo. É uma liberdade relativa. Alguns estão em regiões trevosas, outros estão em colônias espirituais em franco desenvolvimento, outros já estão em mundos bem mais evoluídos. Como disse o Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas ele explica aqui, Emmanuel, que as expressões sectárias, ou seja, os religiosos de outras facções que pretendem que apenas a forma como eles estão pensando ou defendendo seja o correto, devem compreender o seguinte, que a época de Moisés, o uso da mediunidade, vamos dizer assim, a aplicação prática da mediunidade não era feita como hoje se faz, por exemplo, numa casa espírita bem organizada, onde você tem reuniões mediúnicas com pessoas, digamos assim, treinadas na sua prática, no estudo, na compreensão do que vai acontecer, para poderem receber comunicação, interpretar e dialogar com homens, mulheres e crianças que estão no campo espiritual, muitas vezes, ou a maioria das vezes, em sofrimento. Então são reuniões, são momentos para ajudar. É um campo de caridade. Não é apenas um laboratório de curiosidade para ver o que está acontecendo, para lidar com adivinhação, com o que vai acontecer comigo no futuro, né? Cartomancia, necromancia, nada disso. Por isso Emmanuel cita que é contrário ao comércio dos desencarnados, com os desencarnados, né? Contrário ao comércio com os desencarnados, como se fazia lá na época, mas era compreensível pela ignorância dos fatos. Mas fica comprovado que desde a época mosaica já estavam lá os médiuns, comunicando-se com espíritos desencarnados, vendo-os, recebendo mensagens, ouvindo. Nem todo espírito desencarnado é evoluído. Por isso ele fala que o material humano era grosseiro e inferior, porque não se fazia essa prática mediúnica com interesse de caridade, com misericórdia. Fazia-se por interesse material, por interesse de vitória, de vencer adversários, de ganhar mais dinheiro, de ficar mais rico. Essa que é a questão. Por isso, para o Espiritismo, aquela orientação de Moisés, a proibição dele de se comunicar com os mortos, ela é muito bem interpretada dentro desse intuito de evitar a promoção de comércio grosseiro, inferior, com espíritos que estão no campo do mundo espiritual e ainda muito distantes do conhecimento do Evangelho, da lei de amor, justiça e caridade. Agora é o momento da gente encerrar, mas nós vamos pedir ao Otávio ainda uma pequena contribuição. Nós gostaríamos, Otávio, que você falasse um pouquinho a respeito da experiência do Emmanuel no campo da religião católica, daquela encarnação dele. Você poderia, por favor, dar alguma noção? Bom, foram mais de uma, né? Vamos citar a sua experiência como o padre Manuel de Nóbrega, um destacado, né, ceareiro de Jesus, com um papel importantíssimo para a história do nosso país, inclusive. Aliás, foi um dos desbravadores, né, do nosso país, numa missão interessantíssima, como um dos fundadores de São Paulo, junto com Anchieta e outros ceareiros de vanguarda aí da nossa história. E não foi a única experiência no campo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é um espírito que fala com conhecimento de causa, né? Ele sabe do que está falando. Aliás, ele escreveu um outro livro pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, que ele intitulou Emmanuel.
Um livro muito importante, onde ele detalha algumas questões acerca da Igreja Católica, e aqui não há, por parte do benfeitor, nenhuma tentativa de agredir outra religião, nem fazer intrigas, pelo contrário, né? Toda orientação da espiritualidade superior, inclusive dele, é do respeito a outras religiões, né? Que a gente não caia no sectarismo, na intolerância, no fundamentalismo, mas ele, em alguns momentos, se permite trazer algumas questões de cunho histórico. Estou citando o livro Emmanuel, poderíamos citar o livro A Caminho da Luz, não para reescrever a história humana aqui no planeta Terra, mas, digamos, para colocar os pingos nos is e para nos trazer ferramentas para errarmos menos, né? Porque muitas vezes nós também estagiamos no campo de outras religiões, cometendo erros, repetidas reencarnações. Então, a intenção do benfeitor Emmanuel é sempre educativa, né? E nunca de fazer aí proselitismo, sectarismo, etc. Mas é interessante, né? Nos 5 romances da sua série histórica, ele também nos traz experiências, por exemplo, no livro Renúncia, enfim. É um conteúdo, é um tesouro de luz aí para o nosso estudo, né, Marcelo? Assim terminamos este episódio e nos encontramos em breve em mais um capítulo da nossa série sobre o livro O Consolador. Paz e alegria a todos.